Salmo 103 é o nosso texto hoje, especialmente o versículo 2. Bendiga a minha alma, Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Um tanto paradoxal falarmos deste tema numa semana tão difícil, especialmente para os nossos amigos e irmãos, para a população de Petrópolis. Talvez deveríamos usar um outro salmo, um salmo de choro, um salmo de lamento, um salmo onde a gente pudesse desabafar um pouco mais a nossa tristeza, o nosso luto, a nossa solidariedade. Mas em nossa igreja nós seguimos os textos da semana, os textos de um lecionário e casualmente ou causadamente Deus nos brindou o Salmo 103, que é um salmo que não faz alusão a um evento particular, não tem um problema específico nesse salmo, é um salmo sobre lidar com a vida de uma forma geral, uma abordagem ampla, para a gente viver, não importa qual circunstância nós estamos. Queridos, na poesia hebraica, que trabalha com um recurso linguístico chamado paralelismo, numa frase, duas orações, mas a segunda não é necessariamente diferente da primeira. Ela é, na maioria das vezes, uma repetição, uma explicação, ou no máximo uma leve ampliação. Então, o nosso versículo principal: bendiga minha alma o Senhor. Primeira frase. E a segunda: e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Não são duas coisas distintas, são a mesma coisa. A forma como nós bendigamos, honramos, louvamos a Deus, essencialmente é não nos esquecendo destes benefícios que Ele nos dá. É disso que o Salmo trata. Davi está dizendo que ele lida com a vida dele, com os problemas dele dessa forma. Mais importante, o que eu mais tenho que me atentar na vida, inclusive na minha vida de culto a Deus, é lembrar. Não esquecer. É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Lembrar as bênçãos. Por quê? E como? E também o que é que eu tenho exatamente que lembrar. Começamos com o porquê. Por que precisamos lembrar? Por que um salmo inteiro dedicado ao lembrar? Se a gente vai na Bíblia, é interessante, e se a gente olha a incidência desse verbo, né, lembrar ou não esquecer, a gente fica encantado. Pela quantidade e pela qualidade das passagens. Por exemplo, Isaías 51, Deus diz: você tem medo de todo mundo porque você, na verdade, se esqueceu de mim. Segundo Pedro, a gente lê uma lista de coisas boas, fé, virtude, autocontrole, amor, e Pedro diz que se nós não estamos crescendo nestas coisas, é porque nós nos esquecemos de Deus. É por isso que nós colocamos, inclusive na liturgia e nos nossos hinos, esta prática do lembrar, como nós cantamos hoje de manhã quando começamos o culto, lembram? Lembra-te bem, com seu amparo ele vem. Por que precisamos lembrar, gente? A resposta nem é muito complicada. Porque somos viciados em esquecer. Não apenas no âmbito do dia a dia, a gente esquece uma tarefa, um dever, isso, né, nas coisas triviais, mas muito especialmente no âmbito espiritual. De novo e de novo, a Bíblia vai nos dizer que existe algo em nós que nos programa, nos predetermina a esquecer. Coisas espirituais que eram urgentes se tornam relativas, perdem a prioridade. E como dói, né? Como dói quando isso acontece. Né? E até pode ser trágico. Dói na gente, por exemplo, a gente pensar, né, na vida e lembrar das coisas que nós esquecemos e que nós não deveríamos ter esquecido. Talvez você discorde, pastor, na verdade me dói mais as coisas que eu lembro que eu deveria ter esquecido. Tudo bem,
né? As coisas que foram ditas contra mim, feitas contra mim, que eu adoraria esquecer. Meu psicólogo me diz para me esquecer, meus pais me dizem para me esquecer, meu pastor me diz, mas elas me perseguem e me controlam. Ok? Só que isso é parte do problema. Porque segundo a Bíblia, esse problema do ser humano é chamado pecado, e eu sei que aqui muitos agora vão franzer as sobrancelhas, né? Mas o pecado é justamente uma confusão no coração que tem como um dos seus efeitos confundir, bagunçar toda a nossa memória. A nossa memória está totalmente bagunçada. As coisas que nos enchem de alegria e nos apoiam e nos deixam suaves e dignos e cheios de confiança e coragem são as coisas que evaporam. São as coisas que somem da nossa mente depois de acontecerem. E as coisas cruéis e dolorosas que poderiam e deveriam ser esquecidas, essas permanecem dentro da gente com cores vivas, nos atormentando. O que está no centro da nossa memória orienta as nossas vidas. Se a nossa vida estiver centrada em misericórdia, seremos pessoas felizes, estaremos em paz. Se a nossa memória se concentrar nas injustiças que foram feitas contra nós, seremos cínicos, seremos rancorosos. Tudo depende do que nós lembramos. E, infelizmente, espiritualmente, a gente não lembra o que a gente deveria lembrar. E desde o início, Deus disse isso para a gente. Vocês, infelizmente, vão se esquecer de mim. Em Deuteronômio, olha que interessante, ele disse, sabe, quando o povo saiu do Egito e chegou na terra, estava prestes a chegar na terra prometida, mesmo depois de tudo o que eu fiz por vocês, mesmo depois de eu ter operado milagres para trazer vocês para uma terra prometida, vocês vão se esquecer de mim. E aí depois que eles passam o Jordão, que é talvez assim a última, a penúltima grande barreira para adentrar Canaã, e Deus abriu o Jordão também, Deus disse para eles, assim que vocês passarem, façam o quê? Uma pilha de pedras. Por quê? Para que quando vocês passarem por aqui, daqui a 5 anos, daqui a 50 anos, quando os seus descendentes passarem por aqui daqui a 500 anos e eles vão ter esquecido, eu quero que essa pilha de pedra sirva como um sinal, como um lembrete de como eu poderosamente, amorosamente carreguei vocês e trouxe vocês para esta terra. Vocês vão se esquecer de mim. Por que é isso? No mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 8, Deus dá a resposta. Deus diz, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês vão se esquecer de mim, porque no fundo, o coração de vocês ficará orgulhoso, se encherá de si, porque há um desejo muito profundo, um desejo que a gente nem percebe, ele está escondido dentro da gente, né? E Romanos 1 depois vai explicar, que vai dizer que o nosso coração quer ser o mestre, quer estar no controle, é o que a gente quer, o pecado fez isso com a gente, e por isso esse coração contaminado pelo pecado, ele não aguenta ver, por exemplo, a grandeza de Deus, a bondade de Deus, ver que nós somos totalmente dependentes de sua graça. E assim, no fundo, porque a gente tem esse desejo, essa necessidade de esquecer que devemos tudo para Deus. A vida, a libertação, a salvação, o passado, o presente, a verdade. Romanos 1 vai dizer, porque vocês esquecem, vocês tentam suprimir a verdade. Nós não conseguimos aguentar o fato de que somos totalmente dependentes de Deus. E aí nós tratamos de esquecer. Agora notem que ao mesmo tempo tem um paradoxo aqui. Porque ao mesmo tempo, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como filhos queridos, nós somos desesperados por lembrar. De novo, queremos, estamos programados para esquecer. E necessitamos desesperadamente de lembrar. Você quer um exemplo disso? Eu tenho. Mas vocês vão ter que me acompanhar agora para a década de 40. E lembrar um livro, um filme interessante.
The Ghost and the Mrs. Muir. Ou então, O Fantasma Apaixonado. Alguém viu? Isso é coisa meio nerd, meio... Eu perdoo você, Daniel, tudo bem. Eu vou contar a história porque eu acho que você não vai querer ver o filme. Né? Tinha uma mulher, senhora Muir, e ela era casada com um homem que ela não amava, mas ela era fiel a ele. E esse homem faleceu, e ela ficou viúva jovem. E ela tinha uma filha, só que ela se apaixona por um outro cara. E ela descobre que o cara que ela se apaixonou era casado, e é um cafajeste, estraga a vida dela, rompe o coração dela. E ela meio que sofre. E no sofrimento dela, ela decide se mudar, recomeçar a vida dela longe, e ela vai para uma cidadezinha, na beira da praia, um penhasco, uma cabana, e lá nessa casa, ela encontra um fantasma. É uma casa mal assombrada. O fantasma do capitão Greg. Era um marinheiro e ele tinha sido construtor da casa. História bem clichê, né? E acontece que o capitão é tão encantador, ele é corajoso, mas ele é suave. Ele é firme, mas ele é gentil. E ele é tão inteligente que esse fantasma faz ela esquecer o rancor, a dor e a paixão e o romance. E o fantasma é tão encantador que ela se apaixona pelo capitão Greg, pelo fantasma. Só que tem um problema. Ele é um fantasma. Então, numa noite, o fantasma vem a ela e diz para ela, enquanto que ela está dormindo: eu vou embora, mas eu quero que você me esqueça, para não sofrer. Eu quero que você me esqueça, eu quero que você pense que tudo foi só um sonho. Esqueça que isso foi real. Então ele desaparece. E ela acorda e ela esqueceu. Ela esquece porque ela quer esquecer. Ela esquece porque é doloroso demais, que de novo ela estaria sofrendo por amor. Ela teria sido deixada na mão. Ela esquece porque é doloroso demais para lembrar. Ela faz o que Romanos diz, ela suprime a verdade. Ela reprime a memória. E o que é interessante é que na medida que o filme continua, se passam décadas, e aí de vez em quando ela caminha na beira da praia, onde ela viveu momentos ali com um fantasma, e ela está nessa situação. Por um lado ela quer esquecer, dói muito tentar lembrar alguma coisa. Então ela se esquece, mas bem no fundo, lá no fundo, ela se lembra que ela se esqueceu de alguma coisa. Por um lado é doloroso demais, por outro é maravilhoso demais. E ela deseja que pudesse se aproximar de novo daquela experiência. Ela caminha na praia, ela olha o mar, e o mar lembra a ela um amor incrível, e ela não sabe o porquê. Bem, ela precisa esquecer. Ela quer esquecer. E ainda assim, ela não consegue esquecer. E como resultado disso, ela vai passar a vida inteira dela mais assombrada ainda do que quando o fantasma estava perto dela. E essa é uma imagem do ser humano, gente. Romanos 1, estamos desesperados para esquecer de Deus. E ainda desesperados necessitando lembrá-lo. Por um lado, não conseguimos aguentar a ideia de que tem alguém na vida de quem nós dependemos totalmente, de quem nós devemos tudo. Por outro, a gente olha as montanhas, o mar, uma criança, e a gente parece que a gente sabe que a nossa vida não é uma fábula contada por um idiota que não significa nada. Sabemos que tem um amor em algum lugar para a gente. Estamos presos. Temos corações que precisam se esquecer, mas não querem esquecer, mas têm que esquecer. E é por isso que nós necessitamos ajuda, intervenção espiritual. Seguindo, como nós precisamos lembrar? Eu vou explicar de duas formas, uma usando a Bíblia inteira e outra usando o Salmo 103. Usando a Bíblia inteira eu vou ficar numa palavra, e usando o Salmo 103 eu vou ficar numa disciplina. Primeiro,
Como é esse lembrar que a Bíblia nos fala? Irmãos, se vocês olharem as passagens da Bíblia, tá? Hoje à tarde, durante a semana, que fazem referência a esse lembrar, espiritualmente lembrar, você logo vai se dar conta que esse lembrar aqui é diferente. Esse lembrar aqui, ele não é puxar uma pastinha na nossa mente e ali pensar um arquivo que eu preciso para algum momento. Não é uma seleção, um processo mental meramente. Tem a ver com algo mais profundo, com penetrar lá nas entranhas da consciência e, particularmente, fazer a gente sacudir no comportamento. Chad Bird conta uma história de dois caras, Tom e Charlie. O Tom e o Charlie lembraram, respectivamente, dos seus aniversários de casamento, mas de formas diferentes. O jeito do Tom lembrar o fez cair nas graças de sua esposa. O jeito do Charlie lembrar fez ele dormir na casa do cachorro. O Tom lembrou do seu aniversário de casamento enviando uma dúzia de rosas vermelhas para a sua esposa enquanto que ela estava no trabalho, depois levando ela para o restaurante favorito dela, e lhe comprando um pequeno presente com um cartãozinho que dizia: eu sou tão feliz de estar casado contigo, eu te amo tanto. Charlie lembrou do seu aniversário de casamento de um jeito mais perigoso, por assim dizer. Ele lembrou do mesmo jeito que ele lembra que 2 mais 2 é igual a 4, que em 1983 o Renato deu o título mundial para o Grêmio, e que na sexta-feira ele ficou de tomar um chopinho com o pastor. Na hora de dormir, Charlie perguntou à sua esposa por que ela parecia tão chateada, e ela respondeu chorando: porque você esqueceu do nosso aniversário de casamento. Ao que ele respondeu surpreso: não, querida, eu não esqueci. Na verdade, eu lembrei hoje de manhã cedo, quando eu olhei no calendário, e eu passei o dia inteiro lembrando. Pobre do Charlie. Passou aquela noite e a semana toda no sofá. Porque ele escolheu lembrar com a mente. Tom lembrou com ação. Ou para dizer biblicamente, Tom lembrou como um hebreu lembra. Charlie lembrou como um gentio faz. Como assim, pastor? É que o jeito hebraico, bíblico, divino de lembrar, o lembrar zagar, é lembrar com as tuas mãos, é lembrar com os teus pés, é lembrar na beira de um fogão, fazendo um almoço, é lembrar com o teu bolso, gastando o teu dinheiro, é lembrar com tuas lágrimas, é lembrar com os teus lábios, é lembrar com qualquer ação que a tua lembrança requer. É como Deus nos ensinou a lembrar. Quando ele lembrou de Noé e de sua família, lá na arca, o que ele fez? Ele fez soprar um vento e as águas baixaram. Quando ele lembrou de Abraão, num conflito tremendo lá em Sodoma, ele enviou um sobrinho para acudir, o Ló: vai lá ajudar o teu tio. Quando ele lembrou da Raquel, ele abriu-lhe o ventre. Nunca é apenas psicológico, nunca é mental, sempre envolve ação, amorosa e redentora. A vinda de Jesus é isso. Deus é tipo um esposo, mas o tipo do Tom. Um esposo divino que celebra o seu aniversário de casamento enviando o seu filho para salvar a noiva. E foi isso que a Maria cantou. E nós lembramos disso no Natal, aprendendo o Magnífica daqui. A Maria viu isso. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Então, em primeiro lugar, como é que nós lembramos? Segundo a Bíblia, com ação, gente. Com ação. Segundo, ou ainda, deixa eu perguntar para vocês.
fazendo o que a lembrança requer com ação. Lembrou de Deus? Está lembrando de Deus agora? O que isso requer em termos de ação de você? Lembrou da igreja agora? O que isso requer em termos de ação? Lembrou de algum irmão agora? De alguma irmã? De alguma família? O que isso está te chamando a fazer? Lembrou de um pecado agora? O que é que essa lembrança te chama a fazer? Lembrou de uma oração, um desejo que você tem? O que é que isso te levará a fazer na tua lembrança? Como precisamos lembrar, gente? E aí que vem o segundo agora, um exercício que nós vemos no próprio Salmo. Eu não vou explorar muito, porque nós vamos estudar isso semana que vem, na primeira semana da Quaresma, junto com Mateus, porque é muito importante para a nossa fé. É só uma amostrinha aqui, tá? Versículo 1. Bendiga minha alma, bendiga o nome do Senhor, bendiga minha alma. Interessante aqui no Salmo, não sei se vocês repararam. Para quem o Salmo está sendo dirigido? Para nós? Com quem Davi está falando? Está falando com Deus, Márcia? Não, não nesse salmo. Davi está falando com a gente? Com nós? Com alguém? Davi está falando com a sua alma. Você já fez isso? Falar com a tua alma? Deveria. Porque o que nós estamos aprendendo de Davi aqui é que lembrar é conversar com a alma. Não é suficiente eu subscrever o livro de concórdia. Não. Não é suficiente eu dizer da boca para fora, eu creio. Não. Não é suficiente eu intelectualmente assentir com alguma coisa. Não. Conversar com a alma. É isso que é o Salmo 103. E isso tem nome, tem sido chamado pelos cristãos desde os primeiros dias, e por Lutero também, de contemplação e meditação, ou uma das duas ou as duas. Não é uma oração sobre os sentimentos, é orar uma verdade até que o teu coração se agarre nela, em confiança. Não é apenas pensar sobre Deus, sobre o que eu creio, é diferente. É um pouco de cada, é um pouco de orar, é um pouco de pensar, é um pouco de... O John Newton, autor de Amazing Grace, libertador de escravos, tem um exemplo sobre isso. É meio engraçado, mas eu vou lembrar para vocês. Ele diz assim: imagine que você estivesse numa sala e um amigo seu está ali lendo o jornal e bem concentrado na notícia, sabe? E você percebe que tem uma tarântula caminhando no braço dele, gigante. E aí você diz para ele: ei, tem uma tarântula rastejando sobre o seu braço. E o seu amigo diz: aham. E você responde: você não ouviu o que eu te disse? E ele diz: sim, eu ouvi. Então me diga para mim o que foi que eu te disse. Ah, você me disse que tem uma tarântula caminhando pelo meu braço. 5 segundos, 10 segundos, e ele salta. A segunda vez, chegou, a informação chegou, onde tinha que chegar. A primeira foi um processo mental, tem uma tarântula no meu braço. A segunda veio as implicações, as ramificações daquilo ali, e faz ele saltar da cadeira. Na primeira informação, na segunda a informação chegou onde tinha que chegar e o afeta. E ele compreende, e ele reflete, e ele reage. John Newton diz que se a gente diz assim, ó, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus me ama, mas tem medo, ou está rancoroso, ou preocupado, é o tipo do cara que diz assim: ok, tem uma tarântula subindo no meu braço. Você sabe, mas você não sabe. Você sabe, mas não sabe. A informação chegou aqui, mas não chegou aqui. A meditação que o Davi está nos ensinando a fazer leva a verdade onde ela precisa chegar. A meditação leva a verdade lá naquele lugar que te faz saltar da cadeira, te faz pegar fogo, te faz refletir e agir.
E se nós notamos isso aqui no Salmo, é o que Davi está fazendo. O Davi tá meditando, contemplando, ele tá entrando na sua alma e ele está pregando para ela. Olha que interessante, é um sermão, é um sermão a si próprio. Né? Não é só uma oração, e também não é só informação, não é um artigo acadêmico, é uma exortação, mas não é para o outro, é para si próprio. E a gente perdeu um pouco essa prática. Né? A gente perdeu a prática de exortar o irmão, e a gente, pior, perdeu a prática de se exortar a si próprio. De novo, gente, a gente tende muito a cair ou na racionalização da coisa ou na sentimentalização da coisa, mas não é nenhum nem outro, é os dois. Na Bíblia, meditação, contemplação, na espiritualidade cristã, é isso. Não sei se é assim que outras religiões trabalham, mas na Bíblia, você não precisa, na meditação, na contemplação, abandonar o pensamento analítico. Contemplação não é antirracional, pelo contrário, é pura análise. É análise profunda da vida, de Deus, de si próprio. O salmista está investindo tempo aqui em analisar o que está acontecendo na vida dele e tudo que Deus deu para ele. Né? Vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, porque talvez você esteja se esquecendo disso, incrivelmente irracional. Autoanálise da melhor qualidade. Por outro, também é emocional, se você reparar. Porque ele está fazendo essa análise não sozinho. Ele não está nem fazendo essa análise com um amigo ou com um profissional. Com quem ele está fazendo essa análise? Ele está no colo de Deus. Ele está na companhia de Deus. Ele está pensando, racional, ele está rememorando, ele está falando com a sua alma, com o seu ser. Ele está dizendo, olha ele, olha para ele. Tem um equilíbrio fascinante aqui, gente. Uma sobreposição entre raciocínio e oração. Entre ouvir o coração e falar. E argumentar com o coração. Vocês sabem, nós pastores, pregadores, às vezes nós somos ineficazes. Muitas vezes nós não comunicamos bem a palavra. Fazer o quê? E vocês sabem por que às vezes a gente não comunica bem a palavra? Alguém vai dizer, eu sei, pastor, porque você se equivocou na interpretação de um texto. Possível, acontece. Pastor, porque você usou o texto como pretexto, ou porque você não quis pregar o que a Bíblia diz para não ofender ninguém. É possível. Isso é verdade. Às vezes nós somos maus pregadores por causa disso e vocês podem nos alertar. Mas sabe, o que eu tenho visto é que, na maioria das vezes que eu preguei mal, que eu fui um mau comunicador da palavra de Deus, foi porque eu descrevi uma situação, coletivamente ou individualmente para algum de vocês, e você olhou para mim e disse assim, mas esse não sou eu. Você não está me descrevendo. Está falando de outra coisa. Eu não estou falando disso. Isso está falando, não faz sentido para mim. Ou seja, eu não escutei você direito, sabe? Quanto mais eu escuto vocês, melhor pregador eu sou. É isso que nos ensinam no seminário, que o sermão não começa na leitura do texto bíblico, começa na visita, começa andando de carro com um irmão, conversando, ouvindo o ouvinte, nas visitas pastorais. Quanto mais eu escuto, melhor eu prego. Só ouvir não adianta. Gente, mesma coisa nós com nós mesmos. Só falar sem ouvir o outro e a si próprio também não vai adiantar. Não é só ouvir também, por outro lado. É pregar para nós mesmos. É ouvir, embarcar numa jornada profunda de se conhecer, de nomear os sentimentos, de avaliar a vida, de ver o espelho, comparar com os mandamentos, ver onde tem o erro. Por outro lado, ouvir demais também pode fazer mal, ou só ouvir pode fazer mal. Algumas pessoas dizem que só ouvir a si próprio, ouvir o seu próprio coração, pode contribuir para ampliar uma depressão, ampliar uma ansiedade. Então não é só ouvir também, é ouvir e falar consigo próprio. Isso é meditação. Ouvir o coração, mas argumentar com ele à luz da palavra de Deus. Gente, retomando, por que lembrar?
porque nós estamos predeterminados a esquecer. Como lembrar? Com ação, zacar, e com esse exercício de ouvir a si próprio, argumentar consigo próprio, meditar e contemplar. E agora, concluindo, o que é que nós temos que lembrar? O que é que nós temos que lembrar? Eu fui um pouco vago até agora, mas eu vou tocar agora na parte dos benefícios, lembrar as bênçãos. Davi é bem específico nesse salmo. O que é que nós temos que lembrar? Davi não diz, não te esqueça dos atributos de Deus, ainda que isso seria com certeza muito bom. Davi não diz, não te esqueças dos mandamentos de Deus, ainda que isso seria muito bom. O que o Davi diz? Não te esqueças do principal. O que é o principal? Os benefícios. O mais importante. E dentre os benefícios, ele até cita as bênçãos materiais, como Deus enche a vida e até o mundo com a sua bondade. Mas o Davi, na verdade, ele gasta quase que todo o salmo para falar de um benefício especial. O Evangelho. O perdão dos nossos pecados. O que é isso, gente? Davi nos conta no texto, não nos trata segundo os nossos pecados. Pois assim como o céu se eleva, grande é a misericórdia do Senhor. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Olha a metáfora, gente. Pare aqui um pouquinho, assim, ó. Olhe para o leste. Onde é que está o leste aqui? Olhe para o leste. Aí vira e olha para o oeste agora. Você enxerga o horizonte, as linhas. O fim. Distância. Então ande 50 passos. Ande 500 metros. Vai até a praia. Olhe de lá agora. Leste. Oeste. Você vê o fim. Você vê a linha do horizonte, onde acaba. Eles nunca se juntam. Davi está dizendo que é assim que Deus tirou de nós os nossos pecados. Nunca se juntam. As nossas transgressões estão tão longe de nós, por causa do perdão, elas estão infinitamente distantes. Elas desaparecem, elas nunca mais voltam para nos atormentar. Daí a gente diz assim, tá ok, beleza pastor, pode dizer o amém, entendi, Deus me ama. Não, calma. Não é essa atitude, gente. Não é suficiente de dar uma pensadinha assim, dizer, Deus me ama, ok. Porque isso não chega no coração, onde tem que chegar. Isso é mera abstração. A tarântula está caminhando pelo teu braço e tu não está vendo. Deus me ama, não elimina meus medos, não elimina minhas dúvidas, não esfarela a minha raiva, não destrói a minha culpa. Isso é só estoicismo, isso não amolece o coração de ninguém, isso não mexe, como o salmista diz, com as estruturas internas. O Evangelho é mais que isso. O Evangelho é uma história verdadeira de quanto custa esse Deus me ama. E olhem como Davi engrossa o caldo da sopa. Versículo 8. Não sei se vocês viram, mas o versículo 8 começa igual Êxodo 34. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Exatamente como Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Deus falou isso. O Davi não inventou essa frase. O Davi está repetindo o que ele ouviu de Deus no Sinai, o que Moisés ouviu de Deus. Deus se apresentou para Moisés dizendo, eu sou rico e compassivo, rico em misericórdia e bondade. Só que o Davi não conclui como Deus conclui, se você olhar Êxodo 34. Porque em Êxodo 34, Deus conclui dizendo o seguinte, sim, eu sou rico em misericórdia, mas eu não vou passar pano para quem não for inocente. Eu não vou passar um pano para o culpado. Deus diz, todos vão receber exatamente o que merecem. Só que aí o Davi, quando lê o salmo, se inspira nisso, ele não fala isso. O Davi diz assim, como é que o Davi conclui? Ele pega a primeira parte que Deus disse, eu sou rico em misericórdia e compaixão, e o Davi conclui diferente, Mateus.
O Davi diz. E ele não nos trata como as nossas iniquidades merecem. Ele não retribui o que nós merecemos. Olha que interessante. Quem é Davi para fazer isso? Né? Com que audácia ele muda a frase de Deus se apresentar. Moisés escreve no Gênesis que Deus se apresentou a ele no Sinai e disse: eu sou bom e compassivo, mas o mal, o pecador vai receber o que merece, até a 4ª geração. E o Davi apresenta Deus para a sua alma dizendo: ele é rico e compassivo, mas o Senhor não retribui a gente como nós merecíamos. Com quem eu fico? Com Moisés ou com Davi? Não precisamos escolher. Ambos estão certos. Podemos ficar tanto com Moisés como com Davi, se nós acreditarmos no que Isaías diz. Isaías diz: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Esta é, gente, a verdadeira história do Evangelho. A gente quer esquecer Deus, né? A gente tenta esquecer Deus, né? E qual é a punição para isso? Pense. Qual seria a justa consequência natural disso? Se você tentasse esquecer alguém que te ama profundamente, qual seria a punição justa para isso? O que aconteceria? No mínimo, essa pessoa te esqueceria. Quer me esquecer? Então tá, então nos esqueçamos mutuamente. Agora, o que aconteceria com a gente se nós, na nossa empáfia, eu quero esquecer a Deus, ele dissesse: tá bem, então tá. E se aquele que é o autor da nossa vida, que é o autor da nossa significância, que é o autor do nosso valor, que é o autor da nossa estima, aquele que sustenta a nossa vida em todos os seus sentidos, se ele nos esquecesse por um dia, o que isso faria com a gente? C.S. Lewis é muito perspicaz, porque ele diz que isso seria o inferno. A metáfora dele é melhor que o fogo para o inferno. C.S. Lewis diz: não tem nada que doa mais para alguém do que ser ignorado, do que ser esquecido. Não há nada pior de você estar num ambiente, e aí você sai desse ambiente, e aí você retorna para esse ambiente que você tinha saído, e ninguém diz para você: puxa, não notei que você estava aqui, não notei nem que você tinha saído. Ser tratado como insignificante, a gente se sente como um nada, e C.S. Lewis diz: ser tratado como um nada por aquele que é tudo, pelo único tudo de alguma coisa, pelo único que é alguém, na verdade, isso é o inferno. Estar no inferno será um dia ser eternamente, permanentemente ignorado por Deus. Agora vamos até a cruz do Calvário, porque se essa é a punição que nós merecemos por querer esquecer de Deus, por não lembrarmos de Deus, veja o que aconteceu. O que Isaías profetizou, Jesus Cristo recebeu. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que agora, na hora mais dramática da minha entrega, da minha obra, da minha vida, eu olho para cima e não mais te vejo? A gente conversava tanto, o Senhor me apoiou tanto, a gente tem uma sintonia eterna, o Senhor esteve comigo em cada passo. Por que agora eu busco o teu cheiro, eu busco a tua presença e o Senhor não está? A sensação de estar infinitamente sozinho. Jesus Cristo olhou para o céu e Deus virou a cara. Deus se esqueceu dele por quê? Por nós. Jesus foi esquecido na cruz para que nós pudéssemos ser para sempre lembrados. Davi, no versículo 16, gente, soprando nele o vento desaparece e não conhecerá. O vento leva e nunca mais se sabe o paradeiro. Esse éramos nós.
O vento ia passar pela gente. Agora a vida da gente está tudo legal, né? Mas um dia o vento ia passar pela gente, ia nos levar para algum lugar e nós ficaríamos para sempre esquecidos. Mas, diz Davi, a misericórdia do Senhor é eterna. E por causa dela, manifestada em Jesus Cristo, Deus agora nunca, jamais se esquecerá de nós. Seremos para sempre lembrados, porque Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Na última cena do Fantasma e a senhora Muir está idosa, bem velhinha, e ela caminha na praia, e ela olha para a água, e ela não sabe bem por que aquilo mexe tanto com ela. E ela já muito cansada diz, meu braço está começando a doer, que é o começo de um ataque cardíaco. E ela cansada, acha uma cadeira e ela se senta na cadeira, e ela literalmente começa a morrer ali. E aí o Capitão Fantasma aparece. Aquele que ela tinha esquecido, mas ela não queria esquecer. E ela tentou não esquecer. Aquele que ela tinha esquecido, não a esqueceu. Ele aparece, pega ela pela mão e diz, vem comigo. Vem comigo, minha amada, e deixarás de estar cansada para todo sempre. Ele a puxa e ela de repente tem 24 anos de novo. Jovem e bela. Acho que deve ser uma imagem do céu, né? Ser para sempre 24. Ser para sempre lembrado por aquele que importa. Aquele que ela esqueceu, não esqueceu. Que história bonita. Não é tão fácil assim no Evangelho. Para que nós fôssemos lembrados e carregados no colo como noiva pelo nosso noivo Jesus. Jesus, que não era nenhum fantasma, mas de carne e osso, concretamente, com pele, com nervos, com ossos, teve que ser pendurado numa cruz e esquecido instantaneamente, por um período de tempo, por Deus. A sua morte naquela sexta-feira, aquela entrega dele, é desse jeito que Deus ama vocês. Então Deus me ama? Sim, Deus me ama, mas salta da cadeira quando você pensar nisso. Se você sente que tem alguma coisa que você está fazendo que está errada, porque você está fazendo isso, porque isso te torna alguém, te torna popular com alguém, gente, não faça mais isso de errado. Porque na cruz você já foi tornado alguém. Porque você tem todo o valor que você precisa nesse Jesus que entregou a sua vida e foi abandonado por Deus, por você. Se você está batalhando com culpa, gente, você perdoar alguém, Ele perdoa os teus pecados. Se você teme que nunca ficará bom, que terá que para sempre lidar com essa limitação, com esse defeito, com essa dor, é Ele que cura as tuas enfermidades. Salmo 103. Se você está com medo da morte, é Ele quem tira a tua vida da cova. Diz o Salmo 103. Se você não sabe como lidar com as críticas, Ele é a tua coroa. Ele é a tua honra. É a opinião dele que importa. É ele a tua esperança, diz Davi. Você acha que o Deus que foi à cruz por você é capaz de te esquecer? Ele não vai. Ele não pode.